O circuito de hoje mergulha no universo da ópera e te leva para os bastidores da peça Os Pescadores de Pérolas, do francês Georges Bizet. A nossa vitrine apresenta o blog Holofote Virtual, projeto que leva artistas da cena para a internet e da internet para a cena. No quadro Galeria, a música intimista de Lucas Guimarães e o seu projeto Caliandares. E um bate-papo com o cineasta Fernando Meirelles. Em pauta, a carreira cinematográfica e o desafio de dirigir a sua primeira ópera em Belém. Fica conectado que o circuito começa agora! Hoje o circuito fala sobre uma linguagem artística que aproxima a música do teatro. Vamos falar sobre ópera e te levar para conhecer os bastidores de um espetáculo. É isso mesmo, o circuito começa agora. Onde é que a ópera surge? Como ela se desenvolve? Um pouquinho da história da ópera. A ópera, ela surgiu de uma necessidade de um grupo que se chamava Camerata Fiorentina, na Itália. Eles queriam recriar a linguagem da antiguidade grega. E eles chegaram à conclusão que o coro grego, ele não falava, mas ele cantava. Criaram o recitar cantando, que é o recitativo. A ópera nasceu do recitativo e aí depois ela foi se desenvolvendo. E quando se trata de ópera, a preparação dos cantores líricos vai muito além da voz. É preciso todo um trabalho cênico. E é claro que isso exige muito de todos eles. Eu estou aqui com o Andrei e a Camila. Andrei, como é que funciona todo esse trabalho de vocês? Então, né, é um trabalho que tem um início de preparação vocal e estudo do texto, estudo da ópera, né? Estudar o texto, a ópera Pescadores de Pérolas é uma ópera em francês e ter um estudo com o professor para a pronúncia sair correta. Contracenar com cantores experientes, né? Também isso ajuda muito, assim, porque eles te passam uma segurança, né? Eles te passam, estão ali junto com você na cena e eles te passam uma segurança. Trabalhar com a Camila, com o Fernando, com o Leonardo Neiva, isso para mim está sendo assim, nossa, uma experiência extraordinária. E Camila, quando a gente assiste a ópera, né, tem todo o glamour em cima do palco, mas quem tá ali na plateia e não viu os bastidores, não tá sabendo o que tá acontecendo, como é o caso, né, dessa joelheira que tu tá usando. Conta a história dela. Então, a joelheira, ela é necessária para Leila, viu? No começo, né, eu não sabia como que iam ser as cenas mais fortes e tudo, porque a Leila é um personagem que ela inicia de maneira tão etérea, tão suspensa, tão sacerdotisa, intocável. E depois o enredo ele vai se desenvolvendo e aí ela fica vulgarizada, ela fica exposta. Então o Fernando Meirelles está abusando super disso, eu tô adorando. Porque joga pra lá, joga pra cá e ela dá tapa e ela tudo. Então é necessário a joelheira agora, né? Na hora da ópera não dá pra usar porque atrapalha completamente o figurino. A ópera fez e faz história no Pará, em Belém, e o Festival do Teatro da Paz e o próprio Teatro da Paz são testemunhas disso. Gilberto, qual é a relação de Belém com a ópera? Bom, ela antecede a inauguração do Teatro da Paz em 1878. Havia aqui um teatro chamado Providência e que não tinha mais capacidade de albergar aquelas pessoas que gostavam de ópera, que era uma coisa tão em voga no século XIX quanto hoje, né? Então o Teatro da Paz vem em função disso. Esse teatro foi criado para ópera, embora ele depois tenha se tornado um teatro múltiplo e é hoje assim. O Teatro da Paz tem uma joia dentro dele que se chama acústica.
Eu acho que essa acústica prodigiosa se deve, portanto, ao teatro acabar na sua própria ferradura, sem galerias, e nas cadeiras de palhinha, de madeira, que não absorvem um som como o veludo dos teatros de hoje absorvem. Olha, durante o espetáculo eles ficam aqui escondidinhos, mas estão presentes o tempo todo. Eles são a orquestra que atua durante a ópera, são parte fundamental do espetáculo, mas eles ficam localizados numa espécie de fosso. Como esse espaço também ajuda a construir essa acústica tão especial? A acústica do Teatro da Paz ela é conhecida como uma das melhores do país, né? Eu já trabalhei em vários teatros de ópera no país e a acústica daqui é sempre vista como referência. Ela é vista como uma acústica que dá privilégio a quem está no palco. Ou seja, os cantores, durante uma ópera, uma resta de ópera, os cantores conseguem se projetar acima da orquestra que está no fosso. Parte da ideia desse posicionamento é justamente para que a orquestra não soe mais alto que os cantores, né? A acústica aqui do teatro, ela tem algumas características que ajudam bastante. Uma delas é o fato de você ter conservado as cadeiras do teatro com a palhinha dela e não com o acolchoado. Isso interfere também na construção. Ajuda bastante, porque um acolchoado ele suga bastante né? Então, alguns teatros históricos do Brasil, que todos tinham como original essas cadeiras de palhinha de Paris, que chama, eles trocaram agora por conforto do público, né? Eles colocaram acolchoados de veludo, etc. Então, esses materiais sugam o som, né? Aqui não, aqui manteve-se a palhinha de Paris, que ajuda bastante. Outra característica é o fosso vazado. Você vê que o fosso ele não é uma parede fechada, ele é uma parede que tem vaza para o outro lado, né? O som que sai diretamente daqui. O som pode sair daqui, pode chegar ao público melhor, né? Como foi a preparação da orquestra para esse espetáculo? A preparação da orquestra, geralmente para a ópera, leva alguns meses, né? E a orquestra ensaia mais de uma ópera ao mesmo tempo. Então, por exemplo, esse ano, nesse festival, nós estamos fazendo Os Pescadores de Pérola, né? E nós fizemos A Ceia dos Cardeais, que foi uma ópera redescoberta de um compositor paraense, Iberê de Lemos. Então, ao mesmo tempo, a orquestra ensaia 2, 3 óperas, o que seja, e para isso nós fazemos um cronograma todo acertado e tudo mais. E geralmente a preparação é cerca de 2 meses. Envolve quantas pessoas, mais ou menos? A orquestra, só na orquestra 66, que é um número muito bom para uma orquestra de ópera num fosso desse tamanho, que não é um fosso gigantesco, é um fosso mais para ópera italiana ou francesa do que, por exemplo, aquelas grandes óperas alemãs de Wagner. O papel do cenógrafo é fundamental, né? Porque tu tens a missão de meio que transportar o público e quem está envolvido ali na ópera, né? Para aquele cenário, para aquele local, para aquela história. Como é que funciona a tua busca de referências, todo esse teu trabalho de pesquisa para essa montagem? Então, todas as histórias que a gente conta de ficção, né? No teatro, na ópera ou no cinema, na televisão, elas, dentro dos seus roteiros, já existem indicações muito importantes, que são as rubricas. Então, no caso dos Pescadores de Pérolas, do Ceilão, há muitas relações com Belém, com a região amazônica, com essa quantidade de água em volta, essa situação meio insular, né, de ilha. Tudo que a gente pensou em termos de estruturação e utilização do Miriti como elemento construtivo e objeto de cena foi super bem sucedido, um material extraordinário, que não tem nada sintético parecido. É uma fibra natural incrível e ela, na cor dela mesmo, funciona muito bem. Importante quanto o cenário para ajudar a contar a história da ópera é o figurino. E aqui ao meu lado está a Verônica Julian, que é figurinista e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa dinâmica. Verônica, como é que funciona o teu trabalho? Eu acho que a importância do figurino é que você compõe o personagem. Se você visse os cantores chegando com a roupa deles, você não conseguiria se transpor ao universo onde a história é contada. É uma ópera que se passa no Sri Lanka, né, no antigo Ceilão.
que é uma ilha da Índia. Então, a gente fez uma pesquisa toda dos figurinos indianos e a preocupação é que é uma história de pescadores, né? Então, a gente compôs o figurino vestindo pescadores e não reis, rainhas e princesas indianos, que geralmente é o que a gente costuma ver. Bom, eu sou Luciana Medeiros, sou jornalista, atuo nessa área cultural também com produção e eu tô aqui para falar do blog Holofote Virtual. O Holofote Virtual, ele surgiu em 2008, né? E ele, na verdade, é uma consequência do meu trabalho todo como jornalista nessa área cultural. E quando eu estava saindo das redações todas, né, eu senti essa necessidade de dar continuidade para esse trabalho, né, desse contato todo com esse universo cultural e tudo bom. O que eu vou fazer agora, né, com tanta informação que eu tenho acesso, eu tenho que repassar isso de alguma forma. E aí veio a ideia de fazer o blog. E a ideia do blog, né, enquanto conteúdo, era de escrever sobre arte, né, com um cunho jornalístico, com toda a ética jornalística que eu vinha trazendo já também da época que eu trabalhava no impresso. Né? Só que, lógico, tu tens uma outra linguagem, apesar dos textos serem grandes, né, eles poderiam ser muito maiores se eu não pudesse fazer os hiperlinks. Eu escrevo sobre tudo que está nesse universo de arte. Né? Então, tem muito conteúdo de música, muito conteúdo de teatro, muito conteúdo de cinema, tem literatura, né, e tem as entrevistas, principalmente. Então, como eu trabalho também nessa área cultural, né, com a produção, muitas vezes eu estou nesses bastidores. Né? Então, eu acabo tendo uma oportunidade de entrevistar um artista que às vezes está sem tempo de dar uma entrevista marcada, né, porque está naquela correria e tudo. Então, tem esse meu olhar por dentro também das produções, né, mas ele é variado, não tem um tema só. Né? A gente fala de tudo que está acontecendo na cidade, né? Mas a ideia principal realmente é dar espaço para os artistas, divulgar bons projetos, né? E criar conteúdo inédito, porque não adianta só também você pegar de um lugar que já está ali a informação e reproduzir no seu espaço. Quem quiser procurar o Holofote Virtual, ele tá na internet como holofotevirtual.blogspot.com.br. Então, querendo enviar material, tem um e-mail também que é holofotevirtual@gmail.com.br. Então, a gente está aberto às colaborações. A ideia do blog é a ideia de trazer a cena cultural da cidade para a internet e, a partir da internet, trazer as pessoas para a cena também. Minha relação com a música, ela começou ao certo, assim, eu realmente não lembro. Eu lembro que eu cantava um chopp pra distrair, assim, quando eu era criança. Acho que foi a primeira música que eu gostei. Mas depois, assim, que eu comecei a ouvir o Chico, as coisas mudaram, assim, na minha vida. Eu criei essa paixão realmente por juntar as coisas, né? Fazer essa história da composição e pegar as palavras e misturar e os acordes e tudo mais. E fazer surgir ali aquela coisa que toca nas pessoas, né? Fazer parte da vida das pessoas. O meu processo de composição, assim, na verdade não existe um processo. Existem vários momentos inusitados. Existem os dias que eu quero fazer, aí eu sento para fazer, nem sempre dá certo, é claro. Mas aí eu acordei com a vontade de fazer uma música, independente do que for, eu sento e faço. Às vezes eu quero ouvir uma música e eu descubro que essa música não existe, aí eu vou e faço. Aí às vezes é alguma coisa, qualquer coisa, na verdade, é um motivo. Qualquer coisa realmente é um motivo, não tem uma fórmula, assim, um jeito. O Calendários à Porta, que é esse projeto que hoje está existindo, ele surgiu justamente dessa vontade de fazer as coisas, eu não digo que são íntimas, assim, não é uma coisa de intimidade naquele ponto do intimista, né? É uma história mesmo de
é uma troca de ideias, não é um show, a gente não faz show. Eu sento ali, toco, as pessoas ouvem, a gente conversa, não tem aquela história de o artista tá no palco, as pessoas estão ali, o artista sai do palco, vai pro camarim e volta, não. A minha ideia é realmente de trocar ideias. Estava sentindo essa necessidade de olhar, de tocar uma música que seja uma música triste e enxergar qual é a pessoa que se identifica com aquilo mais de perto, ou uma música feliz e de sentir essa mesma coisa. Então o Calendários à Porta ele surgiu disso, a gente pega o show e vamos para lugares inusitados, para casas, para lugares inusitados de uma forma geral, lugares que não são exatamente feitos para receber um show. Desaparece, traz a astrologia, eu tenho as canções. Calendários à Porta ele é uma comunhão, então a gente quer realmente juntar as pessoas, o público, e assim a gente sempre convida também artistas que não tem a ver diretamente com o Calendários, né? São pessoas que nós admiramos. Então, no primeiro, nós tivemos a participação do Starlone Souza, que foi o grande amigo, o grande artista que fez a ilustração do Calendários. No segundo, nós tivemos a participação da Rafaela Bittencourt e da Teresa Maciel. Então é isso, o Calendários é essa história. A gente quer trocar e mostrar o trabalho de todo mundo e se entender. Sou Lucas Guimarães, abaetetubense, compositor e músico, e para mim a música só não é mais importante do que o ser humano. Meirelles é cofundador e diretor da O2 Filmes. Dirigiu longas como Cidade de Deus e Ensaio sobre a Cegueira, além de minisséries como Som e Fúria e Os Experientes. Em Belém, vive um de seus maiores desafios, que é dirigir uma ópera pela primeira vez. E hoje veio aqui ao programa Circuito para dividir com a gente essas e outras histórias. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado. Fernando, a tua trajetória ela é bem conhecida, né? Tu acabaste te tornando uma referência quando se trata de estética no cinema, nacional e internacionalmente. Não exagera. Fala um pouco dessa tua relação com a imagem e movimento e também das tuas referências. Então, comecei trabalhando com cinema meio por acaso, assim. Eu fazia arquitetura, gostava de desenhar, com os amigos começamos a fazer desenho animado. Do desenho animado passamos para vídeo, do vídeo para TV, da TV para o cinema. Quando eu via, eu já não era um arquiteto, eu era um fazedor de imagens. E minha vida inteira foi em cima de contar histórias com imagens. E aí, Ceró? Tranquilo? E aí, beleza? Fala, esqueceu que dia é hoje? Hoje é dia 3, cara. E olha lá. Olha lá, que parada que é, mano. Sei lá, vamos ver. Nem vou, mano. O Cleito. Então, já, valeu. Para muita gente, a ópera é o cinema do passado, né? Com essa tua experiência, o que tu achas, de que forma tu achas que isso vai te ajudar a ampliar a tua relação com o audiovisual? Eu acho que a ópera, na verdade, me surpreendeu. Quando eu fui convidado, eu fiquei com medo. Porque eu falei, eu não sei fazer ópera, teatro, é outra linguagem, é um outro... Mas aí quando eu comecei a fazer, eu vi que realmente isso que você falou tem toda a razão, parece um cinema. Porque os elementos para você criar a ópera, contar aquela história no palco, são os mesmos que eu uso para fazer cinema. Eu tenho que pensar em luz, em movimentação dos atores, né? O mise-en-scène, figurino, maquiagem, o tom dos atores, é exatamente o que eu faço em cinema. Só não tem a câmera, então é como se eu tivesse um enquadramento grande, que é a boca de cena, eu tenho que fazer a cena que eu estou acostumado a fazer ali dentro. Então eu cheguei muito assustado para fazer ópera, falei, caramba, onde eu me meti, né? E com o tempo fui vendo que, não, isso parece um pouco o meu trabalho. Tem umas coisas de técnica de palco que eu não sei, assim, que o ator tem que ficar um na frente do outro, em diagonal, mas aí os cantores são muito experientes. Então tinha horas que eu falava um negócio, não é assim, tem que ser assim e tal, eu sempre acatava a experiência. E deu certo, com a equipe colaborando, acho que acabou que funcionou.
E assim, Fernando, quando tu começaste a pensar esse projeto, tu tiveste alguma preocupação de tentar aproximar um pouco mais o público em geral? Porque a gente sabe que o público de ópera, ele ainda é um pouco segmentado, né? Tu tiveste essa preocupação? Um pouco segmentado, você está sendo... O público de ópera é uma bolha, né? Então, e como eu não faço parte dessa bolha, né? Eu não conheço muito ópera, por isso que eu achei que era um absurdo eu estar fazendo isso, porque eu não conheço muito ópera e nem era um fã de ópera. E conhecia poucas peças e tal. Então eu estou dirigindo essa ópera como um cara de fora da ópera, para um público como eu, assim, ignorante desse mundo. O que eu tentei é fazer a história ficar o mais clara possível e o mais próximo do espectador. Então tem em alguns momentos que entra uma tela na frente do palco e vira um filme. O cantor vem para frente e canta na frente da tela, onde eu fiz uma ou outra ceninha filmada e tal. Não é só porque eu sei filmar, eu fui filmar, é porque eu acho que para quem não conhece muita ópera, não conhece, a hora que ele vê aquela história numa linguagem que ele está acostumado, vê o close dos atores e tal, eu acho que ele vai se envolver mais com os personagens. Então, para deixar esse espetáculo mais popular, essa ideia de usar bastante projeção, apoiando a narrativa mesmo. Fernando, e essa questão da ópera também ter sido exibida em alguns cinemas pelo Brasil, está dentro desse contexto de aproximar a ópera do público? A gente fez, teve essa ideia de tirar o espetáculo da sala do Teatro da Paz, ao invés de acontecer isso ali, poder espalhar para mais pessoas poderem assistir. Até por uma questão de bom investimento de dinheiro público, né? O Estado gasta para montar esse espetáculo, então pensamos, vamos tentar fazer, né, triplicar ou quintuplicar o número de espectadores que usufruem desse dinheiro público. Então teve essa apresentação em 22 cinemas pelo Brasil e a ópera também vai entrar, agora vai estar no YouTube, no Google Play, enfim, disponível para você dar download e assistir aí no mundo inteiro, né? Vai estar em 93 países, você pode baixar e assistir. Eu acho que isso foi uma sacada boa, né? A gente fez a proposta e a Secretaria de Cultura topou. E foi uma ótima decisão, porque populariza mais e faz esse espetáculo ter uma sobrevida, né? Quem perdeu as récitas vai poder assistir isso daqui a 30 anos, né? Quando quiser, né? Se é que isso vai interessar alguém daqui a 30 anos. E tem também um outro projeto, né, que é um documentário que tem todos os registros de como foi essa tua experiência à frente da tua primeira ópera, né? A HBO, encomendou um documentário sobre um making-of da ópera, na verdade. Então conta a história dos Pescadores de Pérola, só que com os bastidores junto, preparação dos cantores, enfim, com tudo que está ao redor e fala um pouquinho do que é a ópera, esse mundo. Quem está dirigindo esse documentário não sou eu. É o Carlos Nader, que é um documentarista muito bom, um dos melhores do Brasil, e o Ariel Schwartzman, que é um jovem talento, ele é fotógrafo e está dirigindo junto. Eu sou só, nesse caso aqui, estou virando o ator, né, porque eu estou no palco, eles estão filmando o palco e eu apareço ali. E a gente sabe que quando tem eventos grandes como esse, rola sempre uma troca de experiência, né? Um intercâmbio. Como é que está sendo essa tua interação com os produtores locais, com os cantores daqui, esse mundo todo, né, da ópera? Então é um clima muito divertido, porque de cara, quando eu fui apresentado tanto à equipe do Teatro da Paz quanto aos cantores, a primeira coisa que eu falei para todo mundo, falei, gente, eu não sei fazer isso, eu não tenho experiência, vocês precisam me ajudar. E, enfim, nunca cheguei dizendo o que eu quero, a minha visão, apesar de eu ter uma ideia de como seria interessante contar essa história. Mas eu de cara falei, ó, gente, estou fragilizado aqui, por favor. E aí todo mundo de cara saiu colaborando. E eu acho que isso acabou criando um espírito de corpo, assim, de equipe muito legal. Então, além do trabalho ter saído, ter uma forma, ser interessante, foi um clima de trabalho muito bom, assim, com todo mundo. Eu diria que essa Pescadores de Pérola não é uma direção minha, é realmente uma direção ou colaboração coletiva, que todo mundo ajudou muito. Assim.
Fernando, agora vamos falar sobre futuro, né? O que vem de bom por aí, seja em relação a cinema, audiovisual, outra ópera, o que vem pela frente? No ano que vem eu tenho essa abertura das Olimpíadas, que não é pouca coisa, porque é, enfim, um espetáculo muito grande e dessa vez, enfim, o Brasil não está num grande momento econômico, então a verba que a gente teria inicialmente foi reduzida a 1/10. A abertura olímpica do Brasil, o orçamento vai ser exatamente 20 vezes menos do que o de Pequim e 10 vezes menos que o de Londres. E também vai ser no Maracanã, que é um lugar muito difícil, porque ele não tem acesso para as coisas entrarem e sair, não tem dinheiro para fazer um piso elevado, para poder guardar, né, atores e... Então é um trabalho que tem muita restrição de dinheiro, técnico, tudo. Então a gente está se virando para tentar fazer um espetáculo que não vai ser suntuoso, não vai ser porque não tem o dinheiro, mas a gente espera que tenha conceito e emoção, assim. Ele tem uma ideia forte. Fora isso, eu estou fazendo 2 projetos de televisão, desenvolvendo. Um é com uma produtora canadense, mas para os Estados Unidos, e uma outra é para a BBC na Inglaterra, que aí é um programa que vai ser vendido para o mundo inteiro. São 2 séries e as 2 já estão praticamente amarradas, tal, só que vão ser filmadas depois das Olimpíadas. Então, projeto é o que não falta, né? Projeto é o que não falta. Fernando, então é isso. Eu te agradeço, né, por ter vindo aqui bater esse papo com a gente e desejo sucesso em todos esses projetos. Muito obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Se você quiser conferir todas as matérias que rolaram na edição de hoje do Circuito, é só acessar portalcultura.com.br. E a gente se despede com um trechinho da obra Pescadores de Pérolas, de Jorge Bizet, dirigida pelo Fernando Meirelles. Circuito, conectando as artes e você. Até o próximo programa. Até.